Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, se faz presente aqui no plenário, vamos falar um pouquinho da limpeza urbana da cidade e de algumas acusações que foram feitas aqui na tribuna e, principalmente, quando vai se fazer uma crítica ou uma defesa, a gente procura a base. E fomos pesquisar, desde a última quinta-feira, em que recebemos aqui a visita de funcionários da empresa que presta serviço à Prefeitura Municipal, e a gente pôde colher algumas informações que vamos passar aqui para os vereadores, para quem nos assiste na TV Câmara, e para os interessados, que são principalmente os funcionários da empresa que faz o serviço de limpeza pública. Foi falado aqui que a empresa trabalhava sem um contrato, sem um processo licitatório. É a primeira inverdade. Processo licitatório número 200.008428/2012. Contrato administrativo 297/2012. Com base no edital 4 de 2012, com as participações das empresas Marinônio, Cotravipa e Sersul, que foi a vencedora pelo menor preço. Em relação ao processo licitatório e ao contrato de execução do serviço, a gente pôde também colher informações de que, em dezembro de 2014, irá fazer 2 anos de contrato, e nunca houve um apontamento por parte do Tribunal de Contas. O que houve, foi mencionado no programa de rádio, que foi o Pelotas 13 Horas, por parte do promotor Jaime Chatkin, foi quanto a formalidades lá no processo, e nunca quanto à execução do serviço. Essas formalidades seriam o capital social e alguma coisa assim, mas nunca, repito, nunca contra a execução do serviço que aqui foi mencionada. Em relação às planilhas assinadas por moradores ou pessoas que passam nos locais onde está sendo feita a limpeza, a gente pôde perceber que existem varrições na área central da cidade, que existem varrições no calçadão da cidade e, principalmente, existem varrições noturnas. O que acontece? A pessoa que está varrendo ou está fazendo a limpeza pública na cidade, ela não vai bater, e as varrições noturnas vão até às 3 horas da manhã, não vai bater na casa das pessoas para perguntar: olha, o senhor pode acordar aqui e ver que eu estou varrendo? Não, não é assim que se faz. Se passa uma pessoa na frente de um logradouro, a pessoa que está fazendo o serviço aborda e diz: o senhor pode assinar que eu estou varrendo na frente do número tal, na Praça Coronel Pedro Osório, ou no calçadão da cidade? E a pessoa vai lá e assina. Em relação um pouquinho à extensão do contrato, que aqui se fala muito do Oiapoque ao Chuí, e isso, para mim, é uma agressão ao funcionário, é uma agressão ao contrato, é uma agressão a quem celebrou um contrato sério. E aí vou me reportar ao governo do vereador, que fazia do mesmo jeito, e que nunca exerceu o direito cidadão de ir denunciar. Mas vamos mais adiante. No tempo do vereador Marcola, que foi um grande secretário de obras e serviços urbanos dessa cidade, o contrato era de 9.000 quilômetros, vereador Marcola. E que bom que era de 9.000 quilômetros, porque eu tenho certeza que alcançava todos os cantos da cidade. E o senhor, que foi um grande secretário, o senhor sabe muito bem disso. E a gente precisa, talvez, aumentar esse contrato e não ficar denunciando o que está se fazendo aqui, que a gente não concorda e vem defender. Portanto, quem
engraçado que no tempo anterior, em que a cidade, em tese, era menor, existiam contratos, se não no mesmo tamanho, maiores. E nunca se exerceu o direito de cidadão e se foi fazer uma denúncia. Eu queria dar uma parte, com muito carinho, ao vereador Marcola, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Anderson Garcia, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara. Olha, a limpeza urbana é algo delicado de se tratar, porque, de modo especial, como eu coloquei aquele dia aqui com a presença dos funcionários da empresa Sersul, porque são os trabalhadores mais discriminados, trabalhadores públicos, porque eles recebem o preconceito da população, as pessoas estão varrendo ali e as pessoas vêm atrás já jogando lixo, então é um trabalho muito complicado realmente e precisa realmente ser valorizado esses trabalhadores. Eu, vereador Anderson, na época que nós trabalhávamos, realmente era o mesmo processo, colher assinatura, as pessoas, e determina, eu acho até, eu quero aqui dizer a sua excelência, vereador Marcos Cunha, que nós precisamos, daqui a pouco, fazer uma legislação, eu estava pensando nisso, fazer uma lei que tornando obrigatório ou o morador da casa, ou porque não tem uma legislação que diga quem tem que assinar as planilhas realmente. A lei, não tem uma lei que diga, então não tem irregularidade nesse sentido, porque desde a nossa época também era assim. Olha, de noite não vou bater nas casas para pegar a assinatura, não tem como fazer isso, não tem como fazer isso realmente. E, vereador Anderson, a forma que o vereador Marcos colocou, da outra vez, aquela situação do Iapoca-Chuí, eu também já tinha reafirmado que realmente nós, se formos fazer a metragem, vai do Iapoca-Chuí, é claro, mas é varrido, porque é só nós vermos a situação da Avenida Fernando Osório, que tem em torno de 8 quilômetros de extensão, e são 4 lados, dá em torno de 32 quilômetros por dia, durante o mês, dá 1.000 quilômetros, aproximadamente. Agora, nós temos que aqui ver o seguinte, na época do nosso governo, não, vereador Edmar Campos, a prefeitura estava presente, nós estávamos lá, tinha um fiscal que acompanhava, e isso está faltando um pouco para o governo. Acho que o governo tem que estar mais presente na questão da fiscalização. Agora, realmente, e o contrato é um contrato deficitário, foi licitado realmente, não tem nada de ilegalidade, porque se tivesse nós já tínhamos denunciado, nós temos estudado muito o contrato, e o nosso partido, inclusive o vereador Beto sabe, tem estudado muito a questão da limpeza urbana, para ver toda essa situação. Agora, o contrato é deficitário, Pelotas aumentou o tamanho da cidade, isso é outra situação, e vai aumentar, cada vez nascem mais bairros, e nós precisamos estar atentos a isso. Olhar o futuro, porque a cidade cresce, a limpeza segue e precisa ser feita. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência, e também ao vereador Marcos Cunha, que também pode ter sido mal interpretado, no sentido daquele dia que os trabalhadores vieram aqui, também disseram que o vereador fugiu, não é a realidade, o vereador enfrentou e vai enfrentar se os trabalhadores, porque está aqui o tempo inteiro, o vereador Marcos Cunha. Agora, o contrato da limpeza urbana realmente é um contrato deficitário, a cidade cresceu muito e nós precisamos acompanhar e fiscalizar isso. E todos nós, já vou concluir, vereador, temos responsabilidade, inclusive aqueles que já passaram pela oportunidade de governar essa cidade e administrar essa cidade, todos trabalhavam da mesma forma, e não adianta dizer que é diferente, porque era assim o nosso governo foi também. Muito obrigado pela parte. Mas talvez o mais grave, vereador, seja a preocupação das pessoas que estiveram aqui em perder o seu emprego. Porque essa empresa dá condições de trabalho. Ela, quando vai fazer os mutirões de limpeza, ela leva um ônibus equipado com 2 banheiros individuais para homens e mulheres. Ela monta uma barraca onde esses trabalhadores podem fazer a sua alimentação. Ela respeita o horário de alimentação. E as pessoas se sentem inseguras, porque possivelmente, em denúncias, em investigações, pode-se romper um contrato e essas pessoas ficarão desempregadas. Mas falaram aqui, trabalham há 20 anos na limpeza urbana, não tem como ficar desempregada. Tem sim, e isso é o medo que as pessoas convivem e me abordaram na frente. Mas, para encerrar, senhor presidente, que eu gostaria de uma tolerância de segundos, não mais que isso. É injusto com um funcionário que acorda às 5 horas da manhã, que tem que levar o seu filho na creche. É injusto acusar ele de adulteração de assinatura. Isso não dá para aceitar, isso é simplesmente
jogar o funcionário para baixo, acabar com a sua autoestima, e isso nós não aceitaremos e defenderemos até o último minuto. Esses funcionários, eles não têm condição de estudar na Europa, de ir passear na Europa, de viver um tempo na Europa, eles não têm condições de acessar uma escola particular, e, portanto, em contato com algumas pessoas encarregadas, eles iriam vir a meu convite aqui hoje, às 10 horas da manhã, não tiveram a liberação da empresa, ao contrário do que muitos disseram na quinta-feira, que era coisa da empresa, a empresa não os liberou para vir até aqui hoje, então ninguém vai precisar sair correndo, atravessando rua, para escapar de uma pressão, e principalmente, para aqueles que falaram que foi uma coisa da empresa, os funcionários tiveram que compensar aquela 1h30 que estiveram aqui na Câmara, estendendo o seu horário de trabalho. Por isso, todo o respeito aos funcionários que trabalham na limpeza pública dessa cidade. Se a administração tem algum problema de fiscalização, tem que resolver. Agora, não acusemos os funcionários, aqueles que trabalham na parte de baixo dessa pirâmide, de adulterar a assinatura ou de não ir trabalhar. No mínimo, é incompreensível. Um abraço, obrigado, senhor vereador.